Prezadas alunas, bom dia, ou boa tarde, ou boa noite, né, dependendo da hora que vocês estiverem vendo essa aula. Então, nessa semana eu propus para vocês, né, que nós começássemos a verificar e trabalhar com o programa, né, de cálculo numérico. Então, de agora até o resto da matéria, nós vamos ver a parte teórica e também agora a parte um pouco mais prática, né, por meio de um software. Então, primeiramente, eu queria falar que o software foi disponibilizado lá na nossa plataforma da web aula, né? Que é esse arquivo aqui chamado VCN. Ele é um software da PUC, né? A PUC desenvolveu e nós vamos usar ele, no caso, até o final do nosso curso agora. E além disso, deixei para vocês que estava já no nosso sistema aula, né? Mas eu trouxe também agora para a web aula, que são os exercícios de laboratório que eu peço que vocês façam até domingo, né? Eu vou abrir aqui então um módulo de exercício, vocês vão fazer, né, e vão me enviar, no caso, a imagem, pode enviar um PDF, por exemplo, podem ficar à vontade, tá bem? Pois bem, então primeiro um programa chamado VCN, eu estou com ele aberto aqui agora, né? E repare que ele tem várias utilidades, né? A interpolação, derivação, integração numérica, equações diferenciais, sistemas lineares, que a gente vai ver na próxima aula. E para a gente que importa que são cálculo de raízes, né? Que é o que nós estamos trabalhando aqui agora na disciplina. Vocês podem vir aqui e apertar o primeiro método, que é o método que nós vimos, que é o método da bissecção, né? E apertando nós temos essa interface. Eu vou explicar cada passo aqui para vocês. Antes disso, eu vou só centralizar aqui um pouco, de cá também. Então, para a gente começar a trabalhar com esse programa, vamos usar a nossa lista de exercícios, né, para a gente, como se fosse comparar, né, com o que vocês fizeram na lista, né, e verificar as respostas usando agora o nosso programa. Pois bem, número 3, a gente começa a verificar métodos de solução de raiz, né, para encontrar as raízes a partir do número 3, né? No número 3 foi pedido para usar o método da bissecção, ou bisseção, tá bem? Para encontrar todas as raízes da função f de x igual a x ao quadrado menos 5x mais 4,56, com precisão mínima de b menos a menor do que 0,1, menor ou igual do que 0,1. Olhem só, aqui no programa nós temos esse primeiro campo aqui, né, onde a gente consegue colocar, né, alguns valores, que nesse caso é a nossa função, né? Então nós temos aqui a f de x, a nossa f de x é igual a x ao quadrado. Reparem que nós temos uma sintaxe bem definida, né? Esse programa ele apenas trabalha com uma sintaxe que a pessoa que o programou aceita, né? No caso, ela queria denotar, né? Reparem que o x ao quadrado, a gente poderia colocar aquele quadrado como se fosse aqui mesmo, né? Esse quadrado aqui numérico do próprio teclado, só que o programa ele não aceita. Então um quadrado aqui é como se fosse o quadrado da nossa calculadora, que então o operador de expoente, né, nesse caso é o nosso chapéu, né, o acento circunflexo, tá bem? Então sempre quando tiver algo elevado ao expoente, por exemplo, né, coloquem por favor esse operador aqui. Menos 5. Agora, se eu colocar menos 5x aqui, ele também não consegue identificar, porque o operador de multiplicação é o asterisco, né? Então, tem que colocar sempre, quando tiver uma multiplicação, colocar esse operador aqui. Então, x ao quadrado menos 5x mais 4,56. Então, a nossa função ela foi descrita aqui conforme o nosso exercício. Antes disso, nós temos o critério de parada, né, que no caso denota a nossa precisão. Repare, nós temos 4 modos de precisão aqui. Os mais conhecidos e mais usados são esse primeiro, né, que é o módulo da nossa função. O que esse módulo nos indica? O quão próximo de zero, no caso, a nossa função vai estar. Né? Nesse caso vai ser o valor de f de x, né, que esteja menor do que uma precisão adequada. Mas o que a gente usou em todos os exercícios, e o livro também ele usa com uma frequência muito grande, é esse daqui, que é o valor de xb menos xa. O xb é na verdade que a gente estava usando como b, né? Então, o que seria b menos a menor do que quem?
a nossa precisão, tá ok? Repare que nós temos aqui b menos a menor ou igual no caso, menor ou igual a 0,1. Então a gente pode colocar aqui que o b menos o a, né, ele está em módulo aqui apenas para denotar que pode ser positivo ou negativo, né? Esse valor tem que ser menor do que quem? A nossa precisão. Nós vamos colocar onde a precisão? Aqui embaixo, 0,1, tá ok? Repare que aqui está menor ou igual, e aqui no caso é menor, tá? Só para a gente deixar bem claro. Pois bem, agora falta apenas entrar com o quê? Com o x inicial, que é o nosso a, e o nosso b final, que é o nosso b, né? O que são esses valores? São os intervalos que nós encontramos aí, onde as raízes se encontram. Reparem que então, para usar esse programa, nós temos que fazer aquele primeiro passo, que é o passo para encontrar quem? Deixa eu voltar aqui. Esse daqui, deixa eu abrir o... tá, olha aqui. A gente tem que fazer esse primeiro passo sempre. A gente tem que encontrar todos os intervalos que contêm as raízes. Isso de forma manual. Ou então a gente pode vir aqui, eu vou mostrar para vocês aqui agora, né? A gente pode, repare que eu coloquei a função aqui, por exemplo, né? Tem o x inicial menos 30, o x final, nesse caso, é igual a 30. Em vez de apertar calcular, porque eu não sei de fato os intervalos ainda, eu posso traçar um gráfico para a gente verificar de forma aí visual mesmo, né? Apertando aqui em gráfico, repare que nós temos o gráfico da nossa função. E olha que interessante, a gente tem vários valores, né, de y aqui para vários valores de x, né? Esse x que a gente definiu de menos 30 até 30, tá ok? Professor, mas como que eu consigo então verificar mais ou menos, né, os intervalos das raízes usando o gráfico? Se a gente verificar aqui no eixo das ordenadas, que é o eixo y, nós temos o que? Os limites inferiores e superiores. Se a gente colocar, por exemplo, aqui menos 2 e 2, vamos traçar o gráfico com limites de menos 2 até 2. A gente consegue verificar ali mais ou menos onde o gráfico passa em 0, né? Então, se eu apertar aqui agora em traça para traçar o gráfico, ele vai alterar. E olha que bacana. Nós temos aqui no programa de menos 2, né, até 2 no eixo y. Com isso, nós temos o quê? Olha o nosso zero aqui. A gente não quer encontrar as raízes, não quer encontrar o zero. Então, se a gente seguir essa linha aqui, nós podemos ver... Opa, calma que eu me perdi aqui agora. Seguindo a linha, conseguimos ver que o primeiro zero, que é esse ponto aqui, se encontra entre x igual a 0 e x igual a 2, x igual a 0 e x igual a 2. E o segundo zero, que é esse ponto aqui, se encontra entre x igual a 2 e x igual a 4. Pois bem, então nós temos que o primeiro zero da função se encontra entre x igual a 0 e x igual a 2. A gente pode voltar aqui. X inicial 0, x final igual a 2. Pressionando o calcula, repare que ele vai nos fornecer todos os passos, né, todas as iterações de 1 a 6 com diversos valores. E quais são eles? Primeiro, xa, que nesse caso é o nosso a, nós estávamos trabalhando como a. O f de xa, que é o f de a. Xb, que é o nosso b. F de xb, que é o f de b. Xn, que era o nosso x, né, x barra, que na verdade é o x que nós vamos levar como parâmetro, né, onde x tiver o valor final, nós verificaremos quem? O f de x, né, esse f de x deve ser próximo a zero e com uma precisão definida, né. Então nós temos xn, f de xn e por fim o erro, que é nada mais aquele b menos a, né, uma vez que a nossa precisão ela foi definida como xb menos xa, ou então como b menos o a. Tá bem? Então nós temos como se fosse aquela tabelinha, né, que eu passei para vocês durante a aula presencial, nós temos aqui nesse programa. A gente consegue verificar vários parâmetros. Mas vocês perguntam agora, professor, mas olha só, quando xn é igual a 1,21875, o f de xn não é zero ainda. Ele é menos 0,04. A gente consegue melhorar isso daqui? Consegue. Se a gente aumentar o número de zeros, a nossa precisão, olha só, vou colocar vários zeros aqui agora.
Se a gente for calcular isso à mão, vai demorar horas. Eu aperto aqui agora em reiniciar e vou calcular novamente com uma precisão muito grande. Vamos ver o que vai acontecer. Olha só, o programa levou 26 iterações para chegar aonde? Com uma precisão menor do que 0,00000001. Eu vou vir aqui agora no erro. Olha aqui, repare que o erro ele está, nós estamos usando a base agora de 10 aí, né? 10 elevado a menos 8, que é algo bem pequeno, né? Então, ao final da 26ª iteração, nós temos 5,96 vezes 10 elevado a menos 8, vai dar 0,00000000596, que é um número bem pequeno, né? E olha só que interessante novamente. Para o nosso valor de xn igual a 1,20, né, praticamente, arredondando, nós temos o quê? Que o f de xn, que o nosso valor em y é menos 4,64 vezes 10 a menos 8. Então, novamente, é um valor muito próximo de zero e muito mais próximo do que nós tínhamos onde? Na 6ª iteração aqui, né? Então, nós tínhamos menos 0,04, agora a gente tem 0,000000000, algo bem próximo de zero. Então, apenas alterando aqui a nossa precisão, a gente consegue, no caso, aí, chegar muito próximo do zero da nossa raiz real, né? E se aumentar aqui agora ainda mais, esse programa consegue convergir, né? Calcular. Ele calculou em 56 iterações e chegou no valor mais próximo ainda de zero. Vamos ver? Olha só, com precisão de 10 elevado a menos 17. Então são 17 zeros após o nosso zero, né? Então é 0,00017 zeros em sequência e no final 433. Então reparem que os métodos numéricos, né, aliados a softwares, né, aliados a programas, a gente consegue chegar a uma precisão muito grande. Então esse é o motivo pelo qual vocês estão estudando de fato aqui os métodos numéricos, né? Porque em vez de usar na mão métodos analíticos, a gente pode usar um computador para calcular por meio de métodos numéricos essas mesmas propriedades. Nesse caso, são as raízes de funções reais. Tá bem? Bom, então nós encontramos o primeiro intervalo, né? Basta a gente encontrar agora, procurar do segundo intervalo, que era de 2 a 4. Então vou apertar agora em reinicia para reiniciar a nossa, digamos, né, a nossa execução do programa. Aperta agora para calcular. Ele faz o quê? Ele calculou agora para a segunda raiz. Olha o resultado aqui. Esse resultado, né, nada mais é do que o último valor de xn, que nos mostra o valor de x, pelo qual fez com que o nosso y tivesse um valor próximo da nossa raiz, né, que é o valor de zero. Nós temos também um erro, né? Nesse caso o nosso erro é o nosso b menos o a. E a iteração 56. Então, de fato, ele rodou 56 vezes para chegar nesse erro aqui bem pequeno. Tá bem? Professor, mas tudo bem, rodou perfeito. O que esse programa ele pode dar de erro, né, de errado? Vou dar um exemplo aqui agora. Nós encontramos dois intervalos, né? Nós tínhamos zero dentro desses intervalos, né? E se eu colocasse, por exemplo, um intervalo que não tivesse zero inserido nele? A gente viu no gráfico, deixa eu voltar aqui de menos 2 a 2, tá ok, 2 a 4, vou colocar de 0 a 4 aqui. Nós vimos no gráfico que o primeiro zero, aqui está muito ruim, deixa eu diminuir o passo, acho que vai ficar melhor. Beleza. O nosso primeiro zero, ele se encontra era entre 0 e 2, né, nós vimos. Na verdade, entre 1 e 2, mas entre 0 e 2 ele também se encontra, né? E o segundo zero, nós vimos que era algo entre 2 e 4, né? Aqui nós estamos aqui, o zero se encontra nessa linha aqui, né? Entre 3 e 4, então nós temos uma raiz, né? Mas também entre 2 e 4 nós temos uma raiz. Mas digamos o seguinte, e se eu, por exemplo, se eu colocasse entre 6 e 10? Vou traçar aqui agora. Vou só tirar esse limite, aumentar esse limite menos 8 e 8. Vou traçar, ainda não. A 20 e menos 20. Tentar encontrar essa reta aqui, essa curva, na verdade. 40, 40. Olha só.
Entre 6 e 10, nós não temos nenhuma raiz. Vocês estão vendo que o gráfico ele passa acima, né, da nossa raiz que deveria se encontrar nessa reta aqui, né? Ou seja, nesse intervalo entre x igual a 6 e x igual a 10, nós não temos nenhuma raiz. O que acontece se eu simular, por exemplo, com o intervalo de 6 até 10? Eu vou reiniciar aqui e vou calcular. Olha só, quando eu coloco um intervalo que não existe nenhuma raiz, o programa ele não converge, né? É aquele mesmo passo que eu mostrei para vocês. Lembra que a gente fez isso daqui? Se o f de A vezes o f de B for maior do que zero, nós não temos o quê? Nós não temos uma raiz dentro desse intervalo. Né? Eu mostrei no gráfico, até a Dalila falou muito mal do meu gráfico, falou para nunca mais usar ele. Tá? Mas o interessante aqui é que, de fato, o programa ele consegue nos mostrar, né, quando, por exemplo, os intervalos estão de forma errada. Um outro ponto, né, que a gente pode simular, eu vou voltar aqui agora no gráfico, eu vou colocar de 0 até 6, vou traçar aqui agora, vou deixar o passo de 0,1. Olha só, dentro do intervalo de x igual a 0 até x igual a 6, nós temos duas raízes dentro desse intervalo, que é essa primeira raiz aqui, né? E a segunda raiz se encontra nesse ponto aqui. Então, no intervalo de 0 a 6. Vamos voltar aqui agora, vamos usar o intervalo aqui agora de 0 até 6. Apertar calcula, vou reiniciar agora e calcula. Olha só, repare que dentro desse intervalo de 0 a 6 nós temos raízes. Porém, o método não vai convergir, né, porque nós temos duas. Então, repare que vocês têm que ficar bem atentas, né, na hora de usar o programa, porque os intervalos têm que conter somente uma raiz. Então, encontre em todos os intervalos que contenham somente uma raiz e use para cada intervalo aqui o x inicial e o x final, como a gente fez aqui no exercício. Tá bem? Bom, vamos verificar aqui, deixa eu... tá ok. Vamos ver para o último exercício da lista, apenas para ficar um pouco mais claro aqui agora. Eu vou voltar a lista para cá. Beleza. E vamos mudar agora a nossa função. Vamos mudar para o exercício número 4, né, da nossa lista. Nós tínhamos a função f de x é igual a x elevado a 4, x à quarta, menos 3 vezes... Lembrem de usar sempre o operador de multiplicação, tá ok? 3 vezes x elevado... opa, aqui, ó, elevado aqui é a terceira, menos 20 vezes x elevado à segunda, quadrado, né? Mais 30 vezes x menos 5. Essa é a nossa função aqui do nosso exercício número 4. Vamos encontrar... Ah, não, esse aqui é do laboratório. Gente, estou fazendo laboratório para vocês, não é esse aqui não, calma aí. É esse de cá aqui, me desculpem. Eu vou alterar aqui agora. Acaba que é o mesmo exercício, né? A mesma função na verdade, que é essa daqui, essa f de x, né? Com a precisão de 0,1, a precisão é b menos o a, né? xb menos xa, menor do que a precisão, tá tudo ok. E repare agora que nós vamos verificar o gráfico, né? Então, vou colocar aqui um intervalo grande, só para a gente verificar o comportamento desse gráfico. Vou vir em gráfico aqui. Olha só que interessante. Repare que esse gráfico ele está limitado em relação ao nosso eixo da ordenada, de menos 40 até 40. Para ficar melhor visto ainda, vamos colocar de menos 10 até 10. Vamos traçar aqui. Olha só. Limitando o eixo da ordenada, o eixo y, de menos 10 até 10, a gente consegue verificar 4 pontos cortando quem? O nosso zero em y. Então, 4 pontos aí nas nossas raízes, né? Eu vou colocar aqui, deixa eu mudar espaço para 0,1, ver se melhora. Não melhorou. Eu vou diminuir esse intervalo aqui do nosso eixo x, tá bem? Eu vou colocar de menos 10 até 10. A gente consegue ver melhor agora. Aí sim.
Olha só, nós temos então 4 pontos cortando o zero. O primeiro ponto se encontra entre menos 4,5 e menos 3,5. Olha só por quê? Menos 4,5 está aqui, né? E menos 3,5 está aqui. Entre esse intervalo nós temos quem? Uma raiz quase que na metade, né? Quase que no ponto menos 4 aqui. Nós temos também uma raiz entre aqui 0 e entre meio, né? 0 e meio. Temos outra raiz entre 1 e 1,5. É isso mesmo, entre 1 e 1,5. E por fim, temos a última raiz entre 5,5 e 6. Então a gente consegue usar esses intervalos para calcular de fato aí, né, no nosso programa. Deixa eu tentar anotar aqui. Bloco de notas, está ok. Primeira raiz então, ela está entre menos 4,5 e menos 3,5. Segunda raiz entre menos meio e 0. Isso mesmo, né? Entre 0,5 na verdade. Entre 0 e meio. A terceira raiz se encontra entre 1 e 1,5. Isso mesmo. Entre 1 e 1,5. E a última raiz se encontra aqui entre 5,5 e 6. Entre 5,5 e 6. Só para... Deixa eu deixar um espaço aqui grande para a gente não confundir. Perfeito. Vamos voltar aqui agora na nossa função. O nosso programa, na verdade, né? E vamos usar os intervalos, né? Menos 4,5 o intervalo inicial de A. Menos 3,5 o intervalo final de B. Né? Nossa, está tudo correto. Basta apertar agora em calcula, que ele nos fornece para esse intervalo um xn que nos leva a um valor de f de xn, nesse caso um valor bem distante do zero, né? Mas separe se a gente aumentasse aqui a nossa precisão. Vou apertar em reinicia aqui para reiniciar o programa, né? Calcula, e agora sim, nós teríamos o quê? Uma raiz com uma precisão bem elevada, vezes 10 elevado a menos 7, né? 0,0000173 e assim por diante, ok? E nós teríamos o xn, né, que é o resultado x igual a menos 3,9856, que nos levou a essa raiz bem próxima do zero. Apenas para ilustrar que a gente consegue aqui precisões bem elevadas, basta aumentar aqui, né, a nossa precisão. Na verdade, diminuir a precisão, né, que seria aumentar o número de zeros dela. Pois bem, verificamos para a primeira raiz, vamos para a segunda, primeira raiz sim, primeiro intervalo, né? Agora vamos para a segunda raiz, segundo intervalo, que é entre 0 e 0,5. 0,5. Olha só, reparem que eu diminuí o intervalo inicial. No primeiro intervalo nós tínhamos uma distância de uma unidade, agora nós temos uma de meia, né? E diminuiu quem? O número de interações, né? De interações, no caso, que foi para 4. Isso também é um detalhe. Quanto menor o intervalo inicial, menor vai ser o número de iterações. Fizemos para 0,5. Então, quando xn igual a 0,21875, f de xn igual a 0,576, né? Vamos agora fazer para o terceiro intervalo, que é de 1 até 1,5. Até 1,5. Calculando aqui, novamente, 4 iterações, atingimos quem? Um erro desejado, né? Que foi um erro bem grosso ainda. A gente poderia diminuir isso, mas como essa lista aqui a gente fez de forma manual, né, sem usar o programa, eu deixei de fato um erro bem grosseiro, né, para não fazer com que vocês tivessem aquele enorme trabalho de 20 iterações, por exemplo. E por fim, temos o último intervalo agora, que é de 5,5 até 6. Calculando aqui, repare, nós tivemos 4 raízes, né, de 4 intervalos diferentes. Essa última raiz tem um valor de 5,65625, que nos leva a um f de x bem grande, né? 5,5. Novamente, como foi um exercício planejado para ser feito à mão,
deixei para que vocês fizessem com um erro bem grosseiro, né? Mas o ideal seria que agora usar o programa para poder melhorar e muito, né, esse valor de f de x, deixar ele bem próximo de zero, que igual que nesse caso nós temos algo elevado a 10 a menos 11, então seria 0,11 zeros para depois chegar 940. Tá bem? Olha, então peço que vocês façam, por favor, para domingo, né, a lista de exercícios de laboratório. Coloquem ela no na nossa web aula, tá bem? Eu vou colocar aqui agora o tópico para vocês submeterem o exercício. Pode tirar uma foto, por exemplo, da lista, pode fazer um documento em PDF, tá ok? Pode, por exemplo, imprimir e escrever e mandar uma foto, podem ficar à vontade, tá ok? Quero apenas que vocês tenham aí, vocês façam e pratiquem no caso, nesse software, né, nesse programa. Para a próxima aula de quarta-feira, vamos iniciar já uma nova matéria, tá bem? Que nesse caso será a resolução de sistemas lineares. Então espero vocês lá. Tenham uma boa tarde, um bom dia, uma boa noite, dependendo da hora que vocês estiverem vendo essa aula, tá bom? Até quarta.